Olá pessoal, tudo tranquilo? O professor Paulo Roberto junto com você aqui novamente, começando o nosso estudo envolvendo um conceito muito importante. Nós vamos lidar agora com razão e proporção, né? Veja uma coisa, em diversas situações nós usamos tanto a razão como a proporção para lidar com partes que envolvem um todo. Por exemplo, né? Você vai trabalhar com uma receita de bolo. Essa receita de bolo, ela diz o seguinte: use uma lata de leite condensado, por exemplo, né? E depois ela usa aquela mesma medida da lata para os demais ingredientes. Então, por exemplo, 2 latas de leite, 1 lata de farinha de trigo, meia lata de manteiga e assim por diante. Então, na verdade, nós estamos trabalhando com a mesma proporção envolvendo quantidades. E tem um detalhe, se você quer, por exemplo, pegar uma receita que serviria lá para 5 pessoas e você quer dobrar esta receita para, por exemplo, 20 pessoas, ou quadruplicar no caso para 20 pessoas, ou dobrar para 10 pessoas, você tem que fazer a receita mantendo a mesma proporção dos ingredientes, né? Então, para eu entender esse conceito de proporção, primeiro eu tenho que entender o conceito de razão. Então tem uma coisa importante, sempre que eu falo em razão, eu na verdade, eu estou trabalhando com uma divisão, né? Por exemplo aqui, ó, ele observa uma quantidade de frutas. 3 bananas, 2 kiwis, 1 abacaxi e 3 laranjas. Se nós somarmos o total, nós temos lá 3 mais 2, 5, 6, 9 frutas. Aí, quanto que a banana representa desse total? Veja, nós temos 3 bananas. Então, o total de bananas pelo total de frutas daria 3 por 9. Normalmente, uma razão, eu tenho que reduzir a fração irredutível, a menor fração. Então, se eu trabalhar com 3 por 9, eu posso simplificar o 3 e o 9 por 3. Aí eu encontraria 1/3. Significa que para cada 3 frutas desse conjunto, eu tenho uma banana, né? É uma banana para cada 3 frutas. Então imagine aqui o seguinte, vamos trabalhar com uma situação aqui para você entender esse contexto. Imagine que eu tenho uma sala de aula e esta sala, ela tem a seguinte característica. Nós temos lá, dividido entre meninos e meninas, né? Nós temos lá 14 meninos e nós temos 16 meninas na sala, né? Então foi contado ali, nós temos praticamente quase que meio a meio. Nós temos 14 meninos e 16 meninas. Então, na verdade, nós temos um total de 30 alunos. Ok? Mas se eu quiser representar a fração dos meninos ou a fração das meninas, eu vou representar isso através de uma razão. Esta razão, né, o quanto representa os meninos do total, o quanto representa as meninas do total. Então aqui, se eu pegar os meninos, eu vou ter uma razão. Esta razão, ela vai ser representada por uma divisão. Eu tenho um numerador e um denominador. Então, na verdade, eu vou ter aqui 14 meninos de um total de 30 alunos. Mas como toda razão eu tenho que reduzir a fração irredutível, eu posso simplificar por 2. Se eu simplificar por 2, vai dar 7 no numerador e 15 no denominador. Então,
a fração que representa os meninos da sala é 7/15. Então eu dividi o total de meninos pelo total de alunos. Agora, qual vai ser a fração que representa as meninas? Veja, as meninas eu represento assim. Eu tenho 16 meninas de um total de 30 alunos. Então, eu posso ainda simplificar. Isso aqui vai dar 8 divididos por 15. Na verdade, eu simplifiquei por 2. Agora, veja uma coisa interessante. Se eu somar a fração que representa os meninos com a fração que representa as meninas, tem que dar um inteiro, tem que dar o total, né? Então, se a gente somar aqui a fração que representa os meninos é 7/15. E eu vou somar com a fração que representa as meninas. As meninas equivale a 8/15. E eu somando, como o denominador é o mesmo, eu não preciso tirar o mínimo, né? Então, para eu somar aqui, fica 7 mais 8, 15. E se eu dividir 15 por 15, eu vou encontrar 1. E teria que dar 1, né? Porque a fração que representa os meninos mais a fração que representa as meninas vai dar o total, que é 1, né? 1 seria o total. Porque se eu dividir 7 por 15 vai dar um número menor que 1, se eu dividir 8 por 15 vai dar também um número menor que 1. Mas as duas partes se complementam ali, ok? Então, eu represento através de uma razão a parte dividido pelo todo, né? Por exemplo, imagine aqui a seguinte situação. Vamos dar mais um exemplo aqui. Nós temos aqui a seguinte situação. Imagine que existe uma escola de idiomas, né? Então nós temos lá uma escola de idiomas. E essa escola de idiomas, ela trabalha com 3 idiomas. Então nós temos lá inglês, né, a língua inglesa. Nós temos espanhol e alemão, né? Aí o que acontece? A turma que estuda inglês são 25 alunos. Então nessa escola de idioma, uma escola pequena, né? Tem 25 alunos que estudam inglês. Espanhol, eu tenho 15 alunos, ok? E aí, alemão, eu tenho 60 alunos. Então, é uma escola que tradicionalmente começou com o ensino de alemão e acabou diversificando para o inglês e para o espanhol, ok? Então, veja uma coisa. Se eu quiser representar através de uma razão o número de alunos que estudam inglês em relação ao total, né? Então, qual a razão entre o número de alunos que estudam inglês e o total de alunos? Então, o total daria 25 mais 15, 40. 40 mais 60 daria 100. Então, se eu for representar a quantidade de alunos que estudam inglês, qual a razão entre a quantidade de alunos que estudam inglês e o total de alunos? Então, a quantidade de alunos, essa razão, ela será representada pelo numerador, que é a quantidade de alunos que estudam inglês, pelo total, que é 100. Inclusive aparece uma coisa interessante, porque 25 de 100, 25 por 100.
Então eu até poderia representar isso na forma do quê? Porcentagem. Porque a gente sabe que 25 por 100 é 25%. Então eu acabei, através de uma razão, percebendo que existe um percentual associado. Então eu poderia até dizer que isto equivale a 25%. Mas eu também posso representar na forma de fração. Aí eu tenho que chegar até a fração irredutível. Então aqui eu posso simplificar primeiro por 5, dá 5 sobre 20, e agora eu posso simplificar também por 5, dá 1/4. Então eu posso também dizer o seguinte: para cada 4 alunos dessa escola, um deles estuda inglês. É 1 para 4. Para cada 4 alunos dessa escola, um deles estuda inglês. Agora, se eu trabalhar com a razão de espanhol, então aqui nós lidamos com inglês. Agora a razão de espanhol. Então, a minha razão de espanhol, né, qual a razão entre a quantidade de alunos que estudam espanhol e o total de alunos? Aqui daria 15 divididos por 100. Opa, 15 por 100 é a mesma coisa que quanto? 15%. Então aqui seria o equivalente a 15%. Né? Então, só que simplificando isso na forma de fração, eu posso simplificar por 5. Dá 3, 15 por 5 é 3, e 100 por 5 é 20. Né? Então ficaria 3 sobre 20. Ok? Não tem mais como reduzir essa fração aqui. Mas também eu posso dizer que é 15 por 100. Então eu posso dizer o seguinte: a cada 20 alunos dessa escola, 3 estudam espanhol. Alemão, né? Alemão eu vou ter lá, aqui eu tenho espanhol, aí alemão, a razão vai ser 60 por 100. Ora, 60 por 100 é a mesma coisa que 60 por 100. Então eu posso dizer que alemão seria 60%. Tanto que se eu somar 60 com 15 dá 75. 75 com 25 fecharia aqui os 100% dos alunos. Mas eu posso simplificar, eu posso cortar 0 com 0, e o 6 e o 10 eu posso simplificar por 2. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 5. Então eu também posso dizer que para cada 5 alunos dessa escola, 3 estudam alemão. Ok? Então você viu a importância que é aprender a lidar com razão? Principalmente porque existe uma proximidade muito grande com porcentagem. Quando esta razão trabalha com um denominador valendo 100. Aí eu posso expressar também em porcentagem. Beleza? Então nós tivemos aí uma primeira aula envolvendo razão. Espero que você tenha entendido. É um assunto muito importante que você vai usar não só na matemática, como em outras áreas também. Na ciência nós usamos bastante razão, né? Quando a gente vai lidar, por exemplo, com uma quantidade de objetos por pessoa, ou quando nós vamos determinar, por exemplo, quantos quilômetros um carro andou por hora, também é uma razão. Ok? Então até um próximo encontro, um bom estudo para você.